Parte 1. A criação e o anúncio divino. Antes que o mal existisse, muito antes dos primeiros humanos pisarem na terra, a bondade infinita reinava nos céus. Tudo era perfeito. Cada anjo irradiava uma luz imensa e sentia profunda reverência por seu Pai, o Criador de tudo. Mas entre todos os anjos, um se destacava acima de todos os outros. Lúcifer, você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Lúcifer era o mais inteligente e o mais poderoso, e o maior em honra e dignidade nos céus. Todos o admiravam. Lúcifer era a criação mais bela de Deus, sua obra-prima. Ele foi o primeiro ser esculpido por Deus, com sua mão poderosa, a primeira criação. De todas, e Deus se deleitou em fazê-lo sua obra-prima. Ele concedeu a Lúcifer um poder como nenhum outro. O anjo Lúcifer possuía a maior inteligência, perdendo apenas para Deus, mas nem tudo poderia ser perfeito nele. Você era irrepreensível em seus caminhos, até que a maldade foi encontrada em você. E assim Lúcifer se tornou a fonte de todo o mal e sofrimento no mundo. Ele se tornou o príncipe das trevas, o corruptor das almas, o senhor de destruição. Ele se tornou Satanás. A queda de Lúcifer deixou uma cicatriz no céu. Embora a luz tenha retornado nunca mais, foi a mesma como um espelho quebrado. O paraíso se lembraria para sempre. A história da traição de Lúcifer é um aviso de que até a estrela mais brilhante pode cair na escuridão. Mas como chegamos aqui? O que aconteceu? Por que o que antes era um oceano de paz se tornou a semente do mal, os céus? Os céus antes da tragédia. Antes da tragédia, Lúcifer era um ser criado na medida da perfeição. Você foi ungido. Como um querubim guardião, você estava no monte sagrado de Deus. Você caminhou entre as pedras de fogo. O céu é um reino de perfeita ordem, uma estrutura divina onde cada anjo tem uma missão e um propósito a cumprir. No mais alto nível dos serafins, eles são como chamas vivas queimando com amor e pureza. Eles cantam sem descanso. Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Em seguida estão os querubins. Estes são os guardiões da sabedoria divina e protetores dos segredos do universo. Eles são o escudo que repele qualquer sombra de impureza. Às ordens mais próximas da terra são os arcanjos e os anjos. Arcanjos como Miguel e Gabriel são mensageiros de momentos decisivos, guerreiros que carregam a mensagem divina em suas espadas. E finalmente os anjos mais próximos da humanidade. Eles são os guardiões das almas que nos acompanham em nossa jornada, garantindo que o mal não se aproxime. Nesta ordem perfeita, Deus queria criar algo extraordinário. De sua infinita sabedoria e amor, Ele criou Lúcifer, a estrela da manhã. Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Lúcifer não era apenas bonito, ele era o líder, o farol que outros anjos seguiam. Seu carisma era magnético e sua presença inspirava respeito e devoção. Ele andava entre os anjos com graça incomparável. Serafins e querubins ouviam atentamente suas palavras e até Miguel, o grande guerreiro, admirava sua sabedoria. Lúcifer organizava os coros celestiais, direcionando louvores ao Criador com fervor e paixão. Sua voz era como uma chama na escuridão, um brilho que os guiava em suas canções e orações. Deus não havia criado o mal, mas algo perfeito. Lúcifer, cego por seu próprio brilho, deixou o orgulho crescer em seu coração. Seu desejo por glória o consumia como um fogo oculto. Lentamente o destruiu. A Bíblia nos conta como sua queda começou. Seu coração se tornou orgulhoso por causa de sua beleza, e você corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor. O que antes era seu dom se tornou sua ruína.
A beleza que todos admiravam se transformou na fonte de sua ruína, e a sabedoria que inspirava outros se tornou a arma de sua autodestruição. O orgulho o consumiu. Ele queria ascender, além de seu lugar para erguer seu trono acima das estrelas de Deus. Em seu coração ele disse: subirei aos céus, elevarei meu trono acima das estrelas de Deus. E então os céus tremeram. A rebelião irrompeu e a paz se estilhaçou como um vidro frágil. O próprio Jesus, em um testemunho arrepiante, disse: vi Satanás cair como um raio do céu em um instante. Lúcifer foi lançado no abismo, banido da luz que havia sido seu lar. Sua glória desapareceu e seu esplendor foi enterrado na escuridão. A estrela da manhã foi cortada, o brilhante corpo celestial extinto. Mas como isso pôde acontecer Lúcifer nas Sagradas Escrituras? Embora a influência de Lúcifer seja Lúcifer e o Santo Escrituras imenso, ele raramente é mencionado em textos sagrados. Por que um ser com tanto impacto mundano aparece tão pouco? Antes de discutir a grande rebelião celestial de Lúcifer, isso deve ser entendido nas Escrituras. O personagem de Lúcifer permanece um enigma do qual ele é falado apenas em fragmentos. A Bíblia menciona sua história em passagens dispersas, escritas em linguagem simbólica. Portanto, este vídeo é baseado na Bíblia, mas também em fontes adicionais, principalmente no livro História do Mundo Angélico, do padre José Antônio. Forte também em textos de Santo Agostinho, onde Lúcifer representa o desejo de se elevar acima de seu Criador. Agostinho observa que Lúcifer, cego por sua própria luz, buscou se igualar a Deus e foi exilado, deixando uma lição eterna. Agora vamos ver como a alma de Lúcifer começou a corromper a descida de Lúcifer a descida de Lúcifer à escuridão. No início, era uma centelha quase imperceptível de um pensamento fugaz. Lúcifer se perguntou se minha luz pudesse brilhar mais forte, e se minha glória nem sempre precisasse servir. Essas eram pequenas perguntas quase invisíveis, mas como sementes elas criaram raízes e cresceram no silêncio de seus pensamentos. Ele começou a se imaginar no alto, no trono, sendo louvado, e com cada dever que ele cumpria. A voz interior ficou mais forte. Enquanto isso, o céu permanecia em perfeita harmonia, embora algo em Lúcifer se tornasse mais distante. A cada dia, os anjos começavam a notar sua mudança. Ele se tornava introspectivo e enigmático. Gabriel se aproximou. Um dia ele disse: irmão Lúcifer, que fardo pesa em seu coração, sua luz se torna inquieta. Lúcifer olhou para ele e respondeu: há coisas que nem nós podemos entender, querido Gabriel. Gabriel sentiu um arrepio e um desconforto, mas Lúcifer desviou o olhar, evitando qualquer outra palavra que pudesse revelar. A tempestade crescia dentro dele dia após dia. Lúcifer começou a negligenciar seus deveres. Sua voz, antes líder do coro celestial, silenciou. Os outros anjos sentiram sua ausência como se uma estrela estivesse faltando no firmamento. Em louvor reuniões, onde ele antes estava primeiro, ele agora participava sem entusiasmo, olhando para cima com uma mistura de orgulho e ressentimento. O céu tinha regras claras, mas sem correntes. Deus havia dado a cada anjo a liberdade de amar e servir em sua perfeição. Eles também possuíam o dom do livre-arbítrio. E assim, enquanto Lúcifer lutava entre sua luz e sombra, os anjos ao seu redor começaram a sentir algo estranho. A tensão de sua escolha. Alguns, deslumbrados com sua grandeza, começaram a ouvir sua voz com novos ouvidos, seguindo-o silenciosamente como se sua luz pudesse levá-los a outro. Destino, um dos querubins, notando sua mudança, aproximou-se dele uma vez e perguntou a Lúcifer se você não encontra mais alegria em cantar.
Lúcifer respondeu com um sorriso frio: eu encontrei outras buscas, talvez haja algo além do que conhecemos. Então a estrela da manhã tomou sua decisão. A centelha dentro dele se tornou uma chama, e a chama de fogo. Eu ascenderei acima do topo das nuvens. Eu me farei como o mais alto. Naquela noite seu resplendor mudou não mais a luz do louvor, mas o brilho da ambição. Paraíso tão perfeito, tão cheio de paz. Sentiu o primeiro tremor de rebelião. Seu nome, significando portador da luz, não era título vazio. Ele era o farol do céu, a estrela da manhã que se levantou primeiro. Iluminando outros na noite da criação, cada anjo ouvia suas palavras com devoção, pois Lúcifer falava de Deus como ninguém mais tinha. Os anjos não eram almas inocentes. Eles eram sábios, fortes, cada um reflexo de Deus. Pureza, porém, Lúcifer os atraiu não com mentiras de amor fracas ou promessas vazias, mas com seu carisma e autoridade inabalável. Ele não procurou enganar os anjos como um mentiroso. Ele falou com paixão, com uma visão tão convincente que muitos o seguiram, vendo nele uma nova luz, como uma estrela cadente brevemente, iluminando o céu. Lúcifer deu a impressão de ser um líder brilhante e único, digno de seguir sua bondade, sua autoridade, seu respeito, sua influência, eram todos bem merecidos. Se nós entendêssemos como esta obra-prima de Deus realmente era, entenderíamos por que o próprio Deus louvou sua própria obra. No livro de Jó, mesmo seu pecado não destruiu a obra de Deus. Mesmo em seu pecado, ele permaneceu forte. O aviso divino a Lúcifer. Aviso divino, Deus o chamou sozinho em meio ao silêncio sagrado. Sua voz, como um rio profundo, dirigiu-se a Lúcifer com amor e paciência. Lúcifer, meu filho, o selo da perfeição. Eu sinto seus pensamentos se desviando. De mim, em seu coração, crescem ideias que o separam do eterno. Lúcifer, com um brilho sereno, olhou ao Criador e respondeu: Pai, você não me criou para entender e explorar. Não há nada que eu deseje mais do que compreender a profundidade da sua obra. Você acha isso está errado? Vá. A tristeza de Deus era profunda, embora contivesse seu coração imenso, e paciente compreendeu a fragilidade da liberdade que ele havia dado. Ele sabia que sementes de orgulho poderiam germinar até mesmo no solo mais puro. Lúcifer, Deus continuou gentilmente: seu desejo de entender é nobre, mas seus pensamentos estão se tornando egocêntricos. Você foi seduzido pela luz que coloquei dentro de você. Você se esquece disso. Esta luz é um reflexo do meu amor, não da sua própria fonte. Lúcifer baixou o olhar, mas por dentro, um fogo de incompreensão e orgulho começou a queimar meu Senhor. Eu não quis nada que não fosse seu, minha luz. Minha luz é o presente que você me deu. Como eu poderia me afastar de você se eu fosse feito por sua própria vontade? Deus olhou para ele com olhos de infinita ternura. Ele sabia que no fundo Lúcifer estava começando a perceber a beleza de sua própria glória como um fim em si mesmo. Ele ainda não havia pecado, mas seu amor estava esfriando. Deus, cheio de misericórdia, estendeu a mão em sua direção. Filho, lembre-se de onde vem toda a luz. Não deixe seu coração ser envolto em sombras. Se você se voltar para mim, seu esplendor crescerá em verdade, e juntos seremos ainda maiores do que qualquer pensamento solitário. Mas Lúcifer, em vez de sentir paz, sentiu uma ferroada em seu orgulho. Era um desconforto que ele mal conseguia entender, mas estava lá. Deus não confiava em sua capacidade de permanecer fiel. Porque tantos avisos, ele recuou com um arco, mas dentro de uma distância invisível, crescia com o passar dos dias seu desejo de entender e explorar continuava a absorver sua atenção. Ele não parava mais para contemplar Deus com a mesma devoção. Os anjos ainda o adoravam, e sua voz ainda liderava os coros, mas seu coração estava dividido mais uma vez.
Deus o chamou de Lúcifer. Eu vi o caminho que você está tomando e me dói te ver assim. Sua luz está se transformando em sombra. Ainda há tempo. Meu filho, se você retribuir o amor dentro de você, florescerá um novo. Mas desta vez Lúcifer se recusou a ouvir seu coração. Endurecido, buscava apenas autossatisfação e glória pessoal. Em sua mente ele começou a justificar seus pensamentos. Eu não mereço mais Deus, em sua infinita paciência, deixe-o ir. Ele sabia que havia dado todo o amor e misericórdia possíveis. Eu não vou me afastar de você, Deus disse em um aviso final, mas você é livre para escolher. Parte 2. A rebelião silenciosa. Deus dá uma segunda chance. Lúcifer, uma segunda chance. A tristeza de Deus era imensa, uma tristeza antiga e dolorosa. Ele sabia que perderia sua mais bela criação. Sua misericórdia era infinita, mas a escolha de Lúcifer tinha que ser respeitada. Mesmo em sua queda, eu o amarei. Ele pensou o Criador enquanto Lúcifer se afastava de todo o céu. Parecia prender a respiração. Em breve, uma grande revelação viria ao céu, testando todos os seres celestiais, especialmente Lúcifer. Deus, em sua infinita sabedoria, atrasou aquele momento. Ele queria dar a Lúcifer tempo para se preparar, crescer em humildade, fortalecer a lealdade em seu coração. Ele falou com ele com uma voz cheia de amor e preocupação, meu filho. Ele disse ternamente, uma grande revelação se aproxima, e quando ela vier o vento será forte, as tensões em seu coração serão intensas, como uma tempestade destruindo o céu. Você deve se preparar a enraizar-se na obediência, pois o teste será grande. Lúcifer ouviu com sinceridade, ajoelhou-se diante de Deus, olhando para ele com devoção, e sua voz suave, porém firme, surgiu das profundezas de seu ser Pai. Seja qual for o teste, desejo obedecer aos seus comandos. Não posso prometer que serei perfeitamente fiel, mas juro que meu desejo é ser leal. Meu coração ainda arde com seu amor. Essas palavras não eram mentiras. Lúcifer falou das profundezas de seu coração, e em sua alma ardia um desejo genuíno de permanecer leal, mas ao mesmo tempo, em um canto escuro de sua mente, a semente do orgulho continuou a crescer. Ele sentia que entre todos os anjos, ele era especial, único. Eu não sou aquele que brilha mais intensamente. Ele pensou silenciosamente. Deus, em sua paciência, deu-lhe outra chance. Mais uma vez ele adiou a revelação, permitindo a Lúcifer mais tempo, mais espaço para se aproximar. Aproximar-se e buscar humildade em seu coração. Lúcifer, este teste não será fácil, mesmo quando parece que o vento te leva embora. Você deve se lembrar de sua origem, sua essência. Você deve se lembrar de que toda luz vem de mim. A tentação de Lúcifer era como a história de Adão e Eva no Jardim do Éden, um paraíso terrestre refletindo a harmonia celestial. Deus havia dado a eles tudo, um lugar de paz e amor, mas no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal era um lembrete de sua liberdade, sua capacidade de escolher. A serpente sussurrou para Eva: você será como Deus, conhecedor do bem e o mal. E este foi o mesmo erro que Lúcifer cometeu. Naquele sussurro nasceu o desejo de ser algo mais para não depender completamente de Deus. A estrela da manhã, o sol do amanhecer, tinha virado as costas para a luz que lhe deu vida, escolhendo caminhar em direção à sombra livre-arbítrio. O presente mais precioso de Deus provou ser o ponto mais vulnerável no Éden e no céu. O orgulho abriu a porta para a queda, e a paz perfeita foi destruída. As virtudes que tinham sido os pilares dos anjos tornaram-se frágeis, e o céu conheceu a sombra pela primeira vez, a grande revelação. E o teste final, Deus, a grande revelação em sua infinita paciência, havia adiado o momento do teste tempo,
e novamente falando com Lúcifer, nas profundezas de seu coração. Meu filho, ele disse repetidamente, o tempo da revelação se aproxima, você deve se preparar a si mesmo. Foi um aviso paternal, uma mensagem amorosa clamando por humildade. Deus, que o amou tanto, sentiu que Lúcifer ainda poderia mudar, que o amor poderia superar o orgulho, começando a escurecer sua luz. Mas chegou a hora em que a espera tinha que terminar. Deus tinha que considere todos os seres celestiais, não apenas Lúcifer. Todo o céu sentiu a tensão no ar, uma profunda expectativa que envolveu cada anjo. E naquele dia Deus reuniu suas hostes celestiais, todos os seus anjos grandes e pequenos, em uma assembleia que iluminou o firmamento. Um silêncio solene caiu, todo o céu prendeu a respiração. O firmamento se abriu, e a presença de Deus brilhou com majestade infinita. E então, como um trovão suave, sua voz encheu todo o cosmos. Eu criarei um universo material. O Criador anunciou um lugar onde a vida florescerá, um lugar que refletirá meu amor e glória de uma nova maneira. Então, diante dos anjos, ele revelou a visão do que seriam as galáxias de São João, planetas, girando em perfeita ordem, e em um desses mundos, a Terra, um lugar onde a vida floresceria em seu maior esplendor. Os anjos observaram fascinados em seus corações. A alegria cresceu enquanto contemplavam os planos do Criador. Tudo era novo, como um sonho que eles nunca poderiam ter imaginado. Mas então Deus continuou, e suas palavras se tornaram ainda mais misteriosas. Eu não criarei apenas este universo naquele mundo. Eu criarei seres à minha imagem e semelhança. Eles serão chamados humanos. Serão de carne e espírito, uma mistura de céu e terra. E mais, naquele mesmo lugar eu mesmo me tornarei carne. A segunda pessoa da Trindade, meu filho, tomará forma humana. Seu nome será Jesus Cristo. E nessa humanidade vocês me adorarão. O silêncio no céu tornou-se avassalador. Deus, o Eterno, estava pedindo que o adorassem na forma humana de Jesus Cristo. Ele pediu que dobrassem seus joelhos não apenas à majestade divina, mas a um rosto humano. Frágeis e humildes, os anjos explodiram em uma mistura de admiração e júbilo, vendo como a luz se tornaria carne. Foi um ato tão maravilhoso, tão sublime, que muitos não conseguiram conter sua alegria. Era o plano de Deus em sua forma mais inesperada, uma demonstração do amor mais profundo e incompreensível. Eles aclamaram o Criador, sentindo-se privilegiados por testemunhar tal mistério. Mas o mistério da encarnação não foi tudo. Deus também revelou que a humanidade acabaria se corrompendo, e ele se sacrificaria por eles, através crucificação, mas entre eles um dos mais brilhantes permaneceu imóvel. Lúcifer não se moveu, não falou, nem comemorou. Ele observou com uma expressão distante, como se a luz ao seu redor não pudesse penetrar em seu coração. Seu olhar era como um poço escuro, e seu rosto refletia a tempestade interna que o assolava. Lúcifer desafia Deus naquele momento. Tudo Lúcifer desafia Deus desmoronou dentro de Lúcifer. A ideia de se curvar a uma forma humana de adorar a Deus na humildade da carne mortal parecia incompreensível e inaceitável para ele. Porque ele pensou, por que a própria perfeição precisaria se rebaixar? Porque somos seres de luz para adorar um ser de carne. Ele ouviu que Deus criaria os humanos e que eles acabariam se corrompendo, e sabendo disso, Deus ainda se sacrificaria por eles. A visão da crucificação foi algo terrível para Lúcifer. Foi isso que o fez explodir. Esses seres finitos e ingratos se rebelariam. Não apenas se rebelariam, como também o matariam. Lúcifer ficou atordoado. Será que... Mais absurdo, pensou consigo mesmo. Ele observou o plano de Deus com uma mistura de descrença e desdém. O mistério da encarnação, a revelação de que o Criador tomaria forma humana em Jesus Cristo,
tinha desencadeou uma tempestade interna dentro dele, e dessa tempestade emergiu uma pergunta ardente: por que não eu? Por séculos ele fora o mais belo, o mais próximo do trono, a obra-prima do Criador. Porque ele não fora escolhido para a união hipostática. Ele sentia que sua luz, seu esplendor, sua sabedoria o tornava digno de algo maior. Mas em vez de elevá-lo, Deus decidiu se rebaixar. Desse pensamento nasceu a amargura, uma amargura que se enrolou em seu coração como uma serpente, sufocando todo o traço de amor e respeito que ele outrora tivera pelo Pai. Finalmente chegou o momento decisivo. Deus estava lá cercado pela multidão de anjos, e um por um seus irmãos se ajoelharam em adoração, aceitando a revelação da encarnação. Mas Lúcifer permaneceu de pé, seu corpo rígido, seu olhar fixo no trono de Deus e seu coração cheio de ódio silencioso. Devagar ele abriu os lábios e, em um tom desprovido de emoção, proferiu uma palavra simples, uma que ressoou como um trovão no silêncio do céu. Nenhum Deus olhou para ele com uma mistura de tristeza e amor, mas Lúcifer não sentiu nada além de desdém. Respirou fundo e repetiu isso, agora com uma força que abalou todos os presentes. Sua voz soou fria e desafiadora como a de um rei. Proferindo julgamento, os anjos presentes estremeceram, incapazes de compreender o que estavam testemunhando. Como poderia o anjo mais puro e belo desafiar o próprio Criador? Como ousou desobedecer a Lúcifer? Então voltou seu olhar para a multidão de anjos e, com uma calma aterrorizante, começou a se dirigir a eles. Vocês não percebem que isso é um erro? Vocês não veem que o que Deus nos pede é absurdo? Sua voz carregada de sabedoria sombria preencheu o espaço celestial. Ele nos pede para adorar uma forma inferior, que dobremos nossos joelhos diante da carne mortal. Isso não é glória, é humilhação. Cada palavra carregada de inteligência e persuasão se incrustou nos corações dos anjos, semeando dúvidas e perturbando a paz que antes os enchia. Deus pede o inaceitável de nós. Ele continuou com paixão gélida. Não somos nós que devemos aceitar esse absurdo. Foi Deus quem falhou, quem tomou o caminho errado. Por que deveríamos nos curvar a algo abaixo de nós? Nós que fomos feitos de pura luz, deveríamos ocupar um lugar mais elevado, não nos rebaixar. Os anjos ouviram perplexos. Suas palavras pareciam tão lógicas, tão cheias de razão, e, em alguns, a semente da rebelião começou a germinar. Lúcifer, com o carisma que sempre fora seu dom, olhou para eles um por um. Seu rosto refletia fria determinação. Lúcifer, o primeiro entre os anjos, havia caído. A intervenção do arcanjo Miguel. Os anjos se encheram de dúvidas. A intervenção de Miguel. Ouviram as palavras de Lúcifer, sussurros de rebelião e razão que ecoavam em seus corações. Sua fala tinha uma lógica sedutora, uma força convincente que penetrava como um veneno suave. Era Deus perguntando o impossível de nós. É justo que nos curvemos diante de uma forma humana, diante de algo tão baixo. Esses eram pensamentos que alguns mal ousavam formular, e, no entanto, lá estavam eles crescendo como sombras em suas almas de luz. Enquanto Lúcifer falava, suas palavras fluíam com o carisma e a autoridade que ele sempre possuiu. Era impossível não ouvir. Sua fala era firme e direta, e cada frase ressoou com uma mistura de sabedoria e desafio. Mas, de repente, no meio de seu discurso, uma voz se ergueu com uma força que abalou os céus inteiros, um grito transbordando de convicção e simplicidade. Quem é como Deus? A voz pertencia a Miguel, o pequeno arcanjo, um ser de menor categoria, mas cuja pureza brilhava com força incomparável. Sua exclamação perfurou os anjos como uma espada. Em 3 palavras, Miguel respondeu a todos os argumentos de Lúcifer, apontando a falha fundamental em sua lógica. Quem é como Deus? Foi um grito de humildade.
um grito de reconhecimento absoluto de que ninguém poderia rivalizar com o Criador, nem mesmo a estrela da manhã. Os anjos tremeram. As palavras de Miguel, tão simples e diretas, despertaram algo dentro deles, lembrando-os de quem eram, de onde vieram e a quem deviam sua existência. Lúcifer, ao ouvir aquele grito, voltou-se para Miguel, seu olhar cheio de fúria gélida, mas também de surpresa. Ninguém até então ousara desafiá-lo tão abertamente. Miguel caminhou em sua direção, pequeno em comparação, mas cheio de coragem. Você é arrogante, ele disse, suas palavras tão estrondosas quanto um relâmpago. Sua voz, embora calma, carregava uma convicção que perfurava, como um flecha, sua luz. Lúcifer se tornou uma sombra tentando eclipsar o Criador. Você não consegue ver, você se colocou acima de Deus. Lúcifer sentiu uma dor profunda em seu âmago, uma ferida que Michael tinha acabado de abrir com aquelas palavras. Seu orgulho, sua ambição tinha sido exposta publicamente. Nua e humilhada naquele momento, raiva e vergonha o inundaram como ondas escuras, quebrando contra seu coração com um olhar de desprezo. Ele tentou se manter firme diante de Michael, mas algo naquelas palavras o queimou por dentro. Você não entende nada, Lúcifer retrucou, tentando manter sua dignidade. Você é tão cego que não consegue ver o que nos pedem. É humilhação. Eu, que fui o primeiro em sua glória, não posso ajoelhar diante de algo tão inferior. Suas palavras soaram firmes, mas a fúria e a amargura contidas distorceram sua voz. Michael olhou para ele, serena, porém inflexível. Sua voz, embora silenciosa, continha a força de 1000 tempestades. Você não entende, amor. Lúcifer, isto não é sobre humilhação, mas amor. Deus se faz carne por nós, e você o rejeita porque não suporta ser. Quanto menor você esqueceu seu lugar, você esqueceu que tudo o que você é um reflexo de sua glória. Não é Deus quem se rebaixa, é seu orgulho que o eleva além do seu próprio ser. Parte 3. O confronto e a guerra nos céus. Lúcifer sentiu que não poderia suportar. Era como se Michael estivesse lhe mostrando sua própria imagem. E o que ele viu não era bonito, mas uma sombra cheia de ressentimento. Ele não conseguia suportar o peso daquela verdade, daquele amor. Michael se defendeu tão ferozmente que, sem dizer uma palavra, ele se virou, distanciando-se de Michael e de todos que o observavam. Ele recuou ereto, mas por dentro uma raiva incontrolável queimava sozinho. Lúcifer chorou não lágrimas de tristeza, mas de pura raiva, de um ódio crescente nascido de seu orgulho ferido. Como ousa Michael? Como ele poderia desafiá-lo, o mais brilhante de todos? Mas lá no fundo, uma voz fraca o lembrou de que Michael estava certo, e essa verdade o atormentava mais. O início da rebelião. Não pode. O início da rebelião. Você vê que Deus pede o impossível de nós. Ele, voz sussurrada, baixa, mas cheia de convicção. Ele nos pede para renunciar a quem somos, para nos ajoelharmos diante de uma forma inferior. Porque nós, seres feitos de luz, deveríamos nos humilhar diante de algo feito de barro. Devemos adorar um Deus crucificado. Seres gloriosos, devemos nos ajoelhar diante daquele corpo quebrado, ensanguentado, coberto de feridas, sofrendo além da medida. Cada vez mais, os anjos diziam que Lúcifer está certo. Deus não pode nos pedir para fazer algo que desafie a lógica. A dúvida se insinuou. E se Deus não estiver em Deus? E se Deus fosse apenas um anjo muito poderoso? E se ele fosse apenas um Lúcifer maior? De qualquer forma, a semente da dúvida havia sido plantada em muitas mentes angélicas. Seu olhar intenso e ardente perfurou seus irmãos, e muitos sentiram uma verdade poderosa em suas palavras. Lúcifer não falou de ódio, nem pediu violência. Ele falou de dignidade, da grandeza de sua existência e de seu direito de preservá-la. Lúcifer sabia como alcançar seus corações. Ele falou de liberdade, de independência,
de se tornar algo além do que sempre foram. Ele prometeu a eles um paraíso onde eles não teriam que se curvar a ninguém, um lugar onde seus próprios talentos e luz seriam reconhecidos sem a necessidade de se subordinarem. Deus nos deu o livre arbítrio, disse ele. Então por que não exercê-lo? Por que não ser quem realmente somos a cada um? Reunindo seu exército, ele cresceu. Não era menor. Anjos que o seguiam, mas os mais belos, os mais sábios, aqueles em quem Deus havia investido grande poder e beleza. Lúcifer os escolheu cuidadosamente, buscando aqueles que, como ele, ansiavam por algo mais. Os seres mais radiantes do céu. Uma vez que as joias da coroa da criação começaram a formar o exército rebelde, eles eram criaturas de tamanha perfeição que ofuscavam todas as outras luzes, e agora que a luz estava começando a escurecer com sombras. Em uma dessas reuniões, Lúcifer estava diante deles. Com presença imponente, nós somos o futuro, ele proclamou. Sua voz ecoou como um trovão. Nós somos a luz que se recusa a se ajoelhar. Não deixaremos nossa essência ser ofuscada pela sombra de uma forma inferior. Se Deus não nos der o lugar que merecemos, nós mesmos cuidaremos disso. Suas palavras queimaram com tanto fervor que cada anjo presente sentiu um tremor em seu ser. Ele falou com uma certeza que os fez questionar tudo o que já haviam conhecido. Assim, sob sua liderança, o exército de Lúcifer tomou forma. Cada um de seus seguidores era como uma estrela cadente, uma beleza transformada em uma arma de rebelião. Os anjos que antes eram os mais leais, os mais respeitados, os mais amados, agora rosa como o primeiro exército na história do céu. Em seus corações ardia a ambição, o orgulho e a promessa de uma liberdade que, no fundo, era uma corrente forjada por sua própria vaidade. O firmamento, antes cheio de harmonia e paz, agora tremia com os ecos da guerra em um canto do céu. Miguel Rosa, firme e determinado, o pequeno arcanjo que desafiara Lúcifer destemidamente com sua espada. Ergueu-se alto, ele gritou mais uma vez: "Quem é como Deus?" E aquela exclamação simples, porém poderosa, despertou aqueles que ainda duvidavam. Miguel, com humildade e força incomparáveis, estava diante do exército de Lúcifer, pronto para defender a honra do Criador. Ele sabia que suas forças eram superadas. Os seguidores de Lúcifer eram numerosos e poderosos, mas ele nunca vacilou. Sua fé era seu escudo, sua lealdade sua arma. Assim, no céu, a guerra entre a luz e a sombra atingiu seu clímax. Lúcifer, o mais belo anjo, a estrela da manhã, havia transformado sua luz em uma rebelião que marcaria para sempre a história da criação. A primeira batalha foi travada entre irmãos, e a cada golpe, cada choque, os céus se despedaçaram e o universo prendeu a respiração. A batalha final. A batalha irrompeu com a batalha final. Fúria que abalou os próprios alicerces do céu. De um lado, estava o exército rebelde, liderado por Lúcifer, seu esplendor envolto em sombras, sua luz distorcida na escuridão. Diante dele estavam os anjos fiéis liderados por Miguel, o pequeno arcanjo, que havia se erguido com força férrea, com uma fé inabalável transbordando, com humildade e coragem. O céu, antes um lugar de paz e harmonia, tornou-se um campo de batalha deslumbrante, uma guerra de luz contra a sombra, de lealdade contra a rebelião. Os exércitos se chocaram como ondas de fogo e trovão. Cada golpe, cada cruzamento de espadas de luz criou flashes que iluminaram os céus, como estrelas cadentes em uma dança feroz. Os anjos caídos antes os mais belos e poderosos para a graça. O céu lutou com fúria aparentemente inesgotável, mas os anjos fiéis lutaram com uma determinação silenciosa, guiada pelo amor e lealdade ao Criador. Miguel, o arcanjo de menor patente, avançou na vanguarda de seus irmãos, gritando com um fervor que ecoou por todo o universo:
que é como Deus. A força de Miguel não residia em sua posição ou esplendor, mas em sua fé. Ele lutou não por sua própria glória ou orgulho, mas porque sabia que a bondade, a luz e a verdade estavam com ele. E nessa certeza sua força parecia se multiplicar. Os anjos fiéis se sentiram envoltos em poder divino, uma proteção que os lembrava de que não estavam sozinhos. O Criador estava com eles, e essa presença lhes dava força que superava qualquer força terrestre. Lúcifer, enfurecido, tentou empurrar Miguel para trás. Ele se ergueu em suas asas, exalando uma sombra que envolvia aqueles que o olhavam. Eu fui o primeiro, eu sou o verdadeiro. Luz, ele gritou, mas suas palavras eram vazias, ocas um eco escuro do que ele um dia fora, a luz. Dentro dele havia uma sombra distorcida, e seu poder, embora formidável, não podia eclipsar a verdade que Miguel segurava como uma pura. A batalha foi feroz e os próprios céus se sentiram feridos. Os anjos que não estavam lutando assistiram com admiração e tristeza, sentindo o peso da rebelião em seus corações. A paz que havia sido o núcleo do céu foi quebrada, e a ordem outrora perfeita oscilou à beira do precipício. Mas, em meio à destruição, a esperança permaneceu firme. A fé dos anjos leais, seu amor por Deus em cada golpe que desferiram e em cada passo que deram em direção a Lúcifer e seus seguidores. Finalmente, a força do bem prevaleceu. A espada de Miguel, erguida bem alto, proferiu as palavras finais da batalha. Pelo poder de Deus, Lúcifer caiu. Naquele momento, a escuridão se dividiu sob a rebelião. Uma vez tão feroz e violenta, começou a desmoronar os anjos caídos. 1/3 de todas as hostes celestiais foi expulso, arrastado como estrelas despencando do céu. Lúcifer se tornou Satanás, e com ele, todos os que seguiram sua ambição foram lançados no abismo. O céu caiu em um silêncio solene, um silêncio que carregava a tristeza de uma perda irreparável. A guerra havia deixado cicatrizes profundas, uma ferida. No paraíso que só o amor e o tempo poderiam curar, os anjos fiéis sentiram o peso da batalha em suas almas, mas sabiam que a luz havia triunfado. A verdade, a fé e a esperança, aquelas virtudes que nunca podem ser derrotadas, prevaleceram nesta vitória. O céu lembrou-se de uma verdade eterna. O bem sempre triunfa sobre o mal, não pela força, não pela violência, mas porque a bondade é a própria essência de Deus. Uma luz que não há trevas. Pode extinguir o orgulho, o ódio e a ambição. Podem lutar ferozmente, mas são sombras passageiras contra a pureza do amor e da fidelidade. A batalha havia terminado, e o céu, embora ferido, permanecia em paz. A fé de Miguel, a humildade de suas palavras, que é como Deus agora ecoava em todos os cantos do universo. Uma verdade imutável e eterna. Um lembrete de que a glória de Deus é infinita e que nada, nem mesmo a luz mais brilhante, pode superar seu amor. A expulsão e o destino de Lúcifer após o fim. A expulsão e o destino de Lúcifer. Batalha. O céu se abriu para expulsar os rebeldes. Lúcifer, uma vez que a estrela da manhã, junto com seus seguidores caídos, foi lançada para longe da luz, arrastada para um abismo de escuridão e desolação. No ato da expulsão, o próprio céu pareceu tremer. Os anjos, que haviam sido os mais belos, os mais poderosos, aqueles cuja luz rivalizava com as estrelas, caíram como meteoros banidos, lançados no mundo inferior, um lugar de caos e sombras, uma espécie de exílio eterno, onde a glória de Deus poderia não ser visto ou sentido. Lúcifer, agora transformado em Satanás, sentiu o peso da queda como um ferro em brasa em seu ser. A separação total de Deus, da luz e da paz celestial era uma ferida mais profunda do que qualquer punição física poderia infligir. O submundo onde ele estava confinado com seus seguidores
não era ainda o inferno final, mas um estado de caos e completo isolamento espiritual, um lugar além da paz e do alcance da glória. Era como um sonho despedaçado, um reflexo sombrio da ordem celestial, um reino totalmente separado da santidade. Para Satanás, essa expulsão significava o fim de seu propósito original. No entanto, em seu orgulho e raiva, seu ódio se transformou em uma nova missão. Se ele não pudesse alcançar a glória de Deus, ele a destruiria. Onde quer que a encontrasse neste abismo de desespero, seu olhar se voltava para a criação, para o mundo material. Deus havia prometido fazer em sua mente distorcida um pensamento que tomasse forma se ele não pudesse ter o céu. Ele corromperia a obra mais preciosa de Deus, a humanidade. A ideia de ver humanos feitos à imagem de Deus arrastada para a escuridão deu-lhe amarga satisfação. Os humanos foram os que roubaram seu lugar no trono de Deus. Esse amor, essa bondade com a qual foram criados, se tornaria o alvo de seu ódio. Sua motivação era clara: se ele e seus anjos caídos não pudessem estar na presença de Deus, então os humanos também não deveriam merecer esse ódio e ressentimento, transformados em uma missão, um profundo desejo de sabotar a obra divina e corromper a pureza da criação. A expulsão de Lúcifer e seu exército de anjos caídos teve então uma consequência direta no equilíbrio do bem e do mal no mundo. A partir daquele momento, o mal começou a existir, não apenas como uma ausência de bondade, mas como uma força ativa e organizada. Os demônios liderados por Satanás começaram a buscar maneiras de exercer sua influência sobre o mundo material para corromper os humanos, incitar o orgulho, a inveja e o desespero, os mesmos sentimentos que os levaram à sua própria queda. Deus, em seu amor e justiça, permitiu essa separação. A expulsão não foi apenas uma punição, mas um ato de justiça divina. Os anjos que escolheram a rebelião, que rejeitaram Deus, o amor e a santidade não podiam mais habitar em sua presença. O amor de Deus sempre esteve lá, mas sua justiça exigia equilíbrio. Aqueles que haviam decidido rejeitar a luz não podiam continuar a se deleitar nela. Neste ato, o equilíbrio entre o amor e a justiça de Deus foi perfeitamente manifestado. Parte 4. A queda e o destino final. A justiça exigia, a separação e o amor ainda garantiam aos caídos a liberdade de existir, ainda que na escuridão de sua própria escolha. A história de Lúcifer agora. Satanás não termina com sua expulsão, mas se estende à relação entre o bem e o mal no mundo de hoje. Sua queda, seu ódio, seu desejo de corromper a humanidade permanece presente em cada tentação, em cada batalha espiritual que os humanos enfrentam. O mal busca se infiltrar no coração humano, sua liberdade, seu desejo de grandeza, mas essa influência é limitada e o bem que vem de Deus sempre tem a palavra final. A batalha entre o bem e o mal que começou no céu continua na terra, nos corações dos seres humanos. Satanás e seus demônios buscam obscurecer a luz de cada alma, mas a graça, o amor e a justiça de Deus estão sempre presentes, lembrando-nos que, embora o mal seja alto e desafiador, o bem sempre triunfará. A queda de Lúcifer tornou-se o início de um conflito eterno, um lembrete de que, em última análise, a bondade, a luz e o amor divino são invencíveis, assim como o céu na terra também. A pergunta de Michael sempre ressoará: quem é, como Deus, a influência de Lúcifer no mundo desde sua expulsão? Lúcifer agora, Satanás, tem perseguido a influência de Lúcifer no mundo, único propósito de corromper a criação que ele outrora habitou. A Bíblia relata vários episódios onde Satanás aparece como o tentador, desafiando não apenas meros mortais, mas também figuras-chave na história da fé.
O momento mais simbólico é encontrado no Novo Testamento, quando Satanás tenta tentar Jesus no deserto. Após 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus é confrontado por Satanás, que lhe oferece tentações de poder, comida e glória. Satanás diz: se você é o Filho de Deus, diga a estas pedras para se tornarem pães. Então ele leva Jesus ao pináculo do templo e sugere que ele se jogue para baixo para que os anjos o protejam e assim demonstrem seu poder. Finalmente, ele oferece a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração, revelando sua intenção final de usurpar a adoração que pertence somente a Deus. A resposta de Jesus a cada tentação demonstra sua força espiritual e total confiança em o Pai. Jesus rejeita firmemente cada proposta, citando as Escrituras e reafirmando a verdade de que o poder e a glória pertencem somente a Deus. Este episódio, mais do que um mero confronto, exemplifica como a fé e a humildade podem resistir até mesmo às mais sedutoras tentações. Jesus demonstra que o verdadeiro poder não reside em milagres ou riquezas, mas na obediência e no amor a Deus. Outra história de tentação é o teste de Jó no livro de Jó. Satanás aparece diante de Deus e, com uma mistura de arrogância e desafio, lança uma acusação. Jó teme a Deus por nada. Naquele momento, Satanás não apenas desafia a fidelidade de Jó, mas tenta questionar a própria bondade da fé. Ele insinua que o amor de Jó é superficial, uma lealdade comprada com bênçãos. Seu desafio é uma afronta à natureza do amor e da fé, sugerindo que ninguém, nem mesmo o homem mais justo, pode permanecer fiel em meio ao sofrimento. A história de Jó revela a capacidade de Satanás de tentar destruir a fé em sua essência, infligindo dor e desespero. A resposta, embora repleta de angústia e dúvida, é uma lição de força espiritual em sua resistência. Jó prova que a fé não é meramente uma resposta às bênçãos, mas uma lealdade profundamente enraizada que persiste. Mesmo diante de sofrimento extremo, Satanás falha e a fé de Jó se torna um testamento eterno para resistir ao mal e confiar em Deus. Além disso, seu primeiro grande ato após ser expulso foi no Jardim do Éden, o lugar onde Deus, com seu amor infinito, preparou o cenário para a história humana. Naquele jardim perfeito, Lúcifer viu uma chance de tirar a inocência dos primeiros humanos, Adão e Eva, e os transformou nas primeiras vítimas de sua rebelião contra o Criador. Assumindo a forma de uma serpente, um símbolo de astúcia e traição, ele se aproximou de Eva com palavras repletas de sedução e duvidou que Deus realmente dissesse: não comam de nenhuma árvore do jardim. Ele começou com uma pergunta, plantando a semente da suspeita. Sua técnica não era uma força avassaladora, mas um sussurro que, como veneno, invadiu o coração de Eva. Lúcifer sabia como transformar um simples desejo em uma necessidade irresistível, como transformar a dúvida em ação. Você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esta promessa selou o destino da humanidade. Adão e Eva foram tentados pela possibilidade de serem mais do que alcançar. A divindade, sem obedecer ao seu Criador, caiu, e com eles o mundo caiu na sombra do pecado. Lúcifer, com uma única tentação, alcançou o que havia planejado do abismo para separar a criação de seu Criador, para trazer o conflito celestial ao coração humano. A influência de Lúcifer não desapareceu. Sua presença permanece um conflito constante na vida humana. Cada tentação, cada momento de dúvida ecoa aquela primeira escolha no Éden e os desafios enfrentados por Jó e Jesus. O mal age como um eco daquela rebelião primordial, uma voz tentando nos separar da fonte do bem. No entanto, em cada episódio bíblico, em cada história de resistência, somos lembrados de que o bem tem a palavra final,
que a fé e o amor são as respostas para o ódio e o desespero. O papel de Lúcifer em Apocalipse, papel em Apocalipse no último livro da Bíblia. Apocalipse. O destino final de Satanás e seu papel no fim dos tempos são revelados. Esta história, repleta de imagens e profecias impressionantes, retrata Satanás, o grande dragão, como o maior inimigo da humanidade e de Deus determinado a corromper a criação até o fim. João, o autor de Apocalipse, descreve uma visão dos últimos dias, uma era em que o mal parece ter atingido seu zênite e a batalha entre a luz e as trevas se intensifica como nunca antes. O Apocalipse apresenta Satanás como o grande dragão, aquela antiga serpente chamada de Diabo ou Satanás que desvia o mundo inteiro do caminho. O mesmo Lúcifer, que antes era a estrela da manhã, agora assumiu a forma de um dragão feroz, uma criatura que simboliza não apenas o mal, mas também o poder destrutivo e enganoso que ele exerce desde sua queda. Esta antiga serpente é a mesma que trouxe o primeiro pecado à humanidade no Éden, e agora, no fim dos tempos, busca destruir toda a bondade e luz restantes no mundo. O Apocalipse descreve um tempo de tribulação, um período de catástrofes e provações, onde a humanidade é dividida entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que sucumbem às seduções malignas. Neste relato, Satanás aparece em seu papel como o grande enganador, o ser que desde o início buscou separar a humanidade de Deus. Nos últimos dias, ele intensifica seus esforços, usando todos os meios à sua disposição para realizar sua missão de corrupção e destruição. É descrito como o acusador de nossos irmãos e irmãs, constantemente tentando desviar os fiéis, semeando dúvidas, tentação e desespero. A visão de João mostra Satanás enfrentando Miguel e os exércitos celestiais. Uma última vez, esta batalha épica é uma continuação da guerra que começou no céu, quando Lúcifer foi expulso. Agora, neste ápice dos tempos, o conflito atinge seu ponto mais feroz. O Apocalipse também retrata Satanás como o cérebro por trás da besta e do falso profeta. Forças sinistras que surgem na terra para espalhar o caos e a idolatria por meio delas. Satanás busca estabelecer um reino que desafie diretamente a autoridade de Deus. Este reino falsificado é uma imitação distorcida do reino divino. A tentativa de Satanás de ser adorado como um Deus culmina na corrupção total da criação. Aqui sua ambição final é revelada usurpar a glória que ele sempre desejou, mesmo que por meio de engano e tirania. O Apocalipse conclui com uma visão do triunfo final do bem sobre o mal após a grande tribulação. E a última batalha, Satanás é derrotado e o poder do mal é desmantelado para sempre. Em um simbolismo, a imagem carregada de Satanás é capturada e lançada no lago de enxofre ardente. Este lugar de punição eterna o torna impotente para alcançar a humanidade ou influenciar a criação. Este ato de justiça suprema sela o destino inevitável de Satanás e de seus seguidores, uma eternidade completamente separado de Deus. A glória de Deus. A queda de Satanás no Apocalipse é a expressão máxima da vitória do bem sobre o mal. Deus, em seu amor e justiça, permite que o mal haja apenas até certo ponto, dando à humanidade a liberdade de escolha. Mas no fim dos tempos, quando tudo tiver sido testado e as decisões tiverem sido tomadas, o mal é finalmente vencido. Este destino final não é apenas uma consequência das ações de Satanás, mas uma reafirmação do poder de Deus sobre toda a criação. Em sua queda final, Satanás se torna o símbolo de uma rebelião fracassada. Uma luz fracassada que, em sua ambição e ódio, jamais poderia superar o amor e a bondade que dão vida a todos. A derrota de Satanás no Apocalipse é profunda.
significado para a história e o destino da humanidade. Esta profecia nos lembra que, embora o mal possa parecer formidável, seu tempo é limitado e seu poder empalidece em comparação com a natureza eterna de Deus. O bem triunfa não apenas pela força, mas porque incorpora a própria essência da verdade, justiça e amor. Esta batalha final entre o bem e o mal simboliza a promessa divina de restauração e redenção para aqueles que escolhem a luz em vez das trevas nos dias atuais. O relato do Apocalipse serve como um lembrete de que, enquanto Satanás continua tentando desviar a humanidade, seu destino está selado, seu poder é limitado e sua rebelião acabará falhando. A história de sua queda e derrota no fim dos tempos reforça a esperança de que o bem, não importa quão desafiado seja, sempre prevalecerá. Fé, esperança e perseverança são as armas espirituais que nos aproximam de Deus e nos lembram que a vitória final pertence ao bem e que a luz de Deus brilhará para sempre. Se você ficou intrigado com a história e a queda de Lúcifer, não vai querer perder o fascinante relato das 5 profecias do livro do Apocalipse. Essas profecias revelam o destino final de Lúcifer e seu papel nos eventos que encerrarão o conflito entre o bem e o mal. Essas profecias explicam o último grande ato de Satanás para corromper o mundo. Você verá como a rebelião de Lúcifer não apenas afetou seu destino, mas também está profundamente interligada ao futuro da humanidade e ao triunfo supremo da justiça divina. Prepare-se para descobrir a conclusão de uma história que começou com uma queda e termina na revelação suprema. Clique no vídeo na tela para assistir. Você não vai querer perder isso.